Bom dia, galera! Domingo! Um homem vivia dizendo: quando chegar sexta-feira eu descanso, quando chegar o fim de semana eu vivo. Segunda era um peso, terça-feira era uma obrigação, a quarta era espera, na quinta, ansiedade, sexta era alívio, domingo à noite, tristeza. Aí o velho perguntou: quantos dias realmente você está vivendo essa semana? Ou viveu essa semana? Ele pensou: talvez 2, senhor. E o velho disse: quem vive pelo fim de semana está abrindo mão da própria vida. Você vive a semana inteira ou você sobrevive até sexta-feira? Um ótimo domingo. Fique com Deus. Bora pra cima. Vem, Zé!